E aí, galera, estamos aqui mais uma vez. E como prometido, eu falei ontem que eu ia dar uma passada a respeito de alguns assuntos que ficaram pendentes aí. Hoje eu quero falar a respeito especificamente é, do reacionário, né? Eu comecei a falar a respeito do que é ser reacionário ontem. E hoje eu quero falar especificamente a respeito disso, de uma forma mais direta, né? O que vem a ser reacionário, Júnior? Reacionário é o que todo mundo é naturalmente, tá? O que é ser reacionário, então? São pessoas que são movidos de reação de acordo com a ação que elas recebem. Então, tipo assim, é aquela história que toda ação tem uma reação. Então, o ser humano ele é dessa forma. Tudo aquilo que acontece, que sobrevém a você, você reage de alguma forma. Então nós somos seres que nós somos reacionários. Nós agimos de acordo com aquilo que acontece. E isso no relacionamento é muito sério, isso é muito importante. Porque por que a gente age assim, em outras palavras? Porque nós somos praticamente seres emocionais. Nossas decisões elas são tomadas praticamente pelo sistema límbico. O que isso significa? Significa que nós trabalhamos mais no emocional do que no racional, entendeu? É por isso que você fica escutando vendas repetitivas, sabe aqueles anúncios, aquelas propagandas na televisão? E você fala assim, nossa, que produto ridículo. E fica passando toda hora aquela mesma propaganda, fica passando, fica passando, fica passando, e de repente você fala, cara, de tanto que você já ouviu, você fala, não, até que não é tão ridículo assim, né? Aí continua passando, 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 até que de repente você fala, nossa, qualquer hora eu vou comprar esse negócio. Por quê? Porque aquela propaganda, racionalmente, você acha ridícula. Só que ela tem uma proporção de afetar o seu sistema límbico, que é o que toma as decisões da nossa vida. A gente não toma as decisões da nossa vida de uma forma racional. A maioria das decisões que a gente toma, elas são irracionais. Elas estão armazenadas nos nossos bancos de padrões mentais, tá? Então, quando a gente escolhe, quando a gente decide alguma coisa, a gente, na maioria das vezes, a gente faz isso de uma forma inconsciente. A gente faz no piloto automático, se for mais fácil da gente entender. Então, essa questão de ser reacionário, essa questão da reação em si, ela está totalmente ligada com a questão da decisão. Então, uma das coisas que a gente precisa pensar é que nós somos hoje o resultado das decisões que a gente tomou ontem. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas aquilo que você vive hoje, o padrão de vida que você leva hoje, tudo isso é resultado das decisões que você tomou anteriormente. E o seu futuro, ele está sendo determinado agora. Tudo aquilo que você faz agora determina como será o seu futuro. É por isso que eu sempre falo, pessoal, não façam coisas hoje que você vai se arrepender amanhã. Isso é uma das minhas métricas de vida, né? Não faça nada hoje que você vai se arrepender amanhã. As pessoas, elas vivem hoje um imediatismo muito violento, é muito forte o imediatismo que as pessoas vivem hoje. É por isso, principalmente em países que nem o nosso, né, onde as pessoas não investem o dinheiro. Por quê? Porque o imediatismo é mais forte, né? A gente tem uma cultura da gente comprar coisas que o nosso dinheiro não pode comprar. Porque às vezes você fala, eu não tenho o dinheiro todo, então eu vou comprar parcelado, mas eu vou comprar, né? Porque a gente tem esse imediatismo muito forte. E a nossa cultura ela estabeleceu formas da gente conseguir alimentar esse imediatismo de alguma maneira. E isso gera essa questão de vida, essa maneira que a gente vive. Onde a gente não pensa que o nosso futuro ele depende do que a gente está fazendo agora. A gente fala, vou viver agora porque o amanhã pertence a Deus. Eu não sei o que vai ser do meu amanhã. Então eu quero viver o agora, eu quero fazer o que tem para fazer agora. E então, tipo assim, são tempos, né? Aquilo que eu faço hoje vai determinar o que vai acontecer amanhã. E como que isso funciona na vida do casal? Como que isso vai funcionar no relacionamento? As pessoas normalmente elas chegam para mim e falam assim: "Ah, como que eu mudo isso no meu marido? Como que eu mudo isso na minha esposa?" E cara, parece ridículo essa pergunta, né? Como que eu mudo uma situação? E a grande verdade é que a primeira coisa que você precisa, se você realmente quer, é mudar você mesmo.
Eu sempre falo, ó, a gente não tem a capacidade de mudar outras pessoas, a gente não tem nem o direito de fazer isso. Né? Seria até antiético se a gente parasse e pensasse, nossa, eu estou tentando mudar outra pessoa, mas a única pessoa que a gente tem o direito de mudar é a nós mesmos. E na verdade a gente deveria mudar a nós mesmos, porque nós viemos com uma programação de fábrica que tipo como quando você acessa um software que ele vem com aquela senha toda bagunçada, cheia de números e letras, e ele fala assim, ó, depois que você entrar, e você altera a senha para ficar de um jeito, de uma senha que você saiba, né, que você consiga decorar. E só que a gente vem com esse software de fábrica e era para a gente mudar esse software, era para a gente tomar o controle dele, só que ele é tão automático que a gente fala, ah, tá bom do jeito que tá. E a gente não percebe que as coisas vão acontecendo em nós pelo fato da gente viver nesse automático, fazendo essas coisas automaticamente. A gente decide as coisas automaticamente. Como é que funciona isso? A nossa mente, ela é padronista. Tá? O nosso cérebro ele trabalha com padrões. Por que ele trabalha assim? Porque é uma forma de ele assimilar as coisas que são parecidas. Então ele percebe padrões nas coisas e dessa forma ele não precisa ficar gastando energia toda vez que ele se depara com uma coisa que é parecida. Né? Imagina só, eu entro dentro do carro, a primeira vez eu tenho que ficar olhando nos pedais do carro para me ver qual que é o freio, qual que é a embreagem, né? Eu tenho que ficar olhando no câmbio para ver qual que é a marcha, em que marcha que eu tenho que ficar pensando em agora. Eu jogo para primeira, eu jogo para segunda, eu saio em segunda, saio em primeira. Eu tenho que ficar fazendo um monte de cálculos para mim conseguir entender. Mas a partir do momento em que o cérebro ele decora esse padrão, na hora que você entra no carro, automaticamente você já faz tudo que tem para fazer. Você já coloca o cinto, você coloca no neutro ou tira do P e coloca na primeira. Então, tipo assim, automaticamente você não precisa ficar pensando, ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. O seu cérebro automaticamente ele decorou aquele padrão. E é assim que ele age, porque essa é uma forma inteligentíssima e automática dele economizar energia. É como se você tivesse vários padrõezinhos assim dentro do cérebro e imagina que seja um painel de controle e tenha vários padrões ali naquele painel de controle. Em determinada situação em que você se encontra, o seu cérebro ele vai pegar um daqueles padrões e falar, opa, esse aqui se encaixa aqui. Aí ele encaixa aquele padrãozinho e o seu corpo vai agir de acordo com aquele padrão, que é uma coisa que você já vivenciou. Ah, eu tenho que ir em determinado lugar. Você já foi naquele lugar várias vezes. Então o seu cérebro pega o padrãozinho e coloca lá, que ele sabe qual que é a rota que você vai fazer. Né? Ah, eu vou em determinado local. Eu preciso me vestir adequadamente para aquele local. Você já foi naquele local várias vezes, o seu cérebro já sabe, é a roupa dominical dele que coloca o padrão. É assim que o cérebro ele funciona. Ele funciona automatizando as funções para que a gente não fique gastando energia com coisas desnecessárias. É a lei do mínimo esforço. O seu cérebro ele trabalha com a lei do mínimo esforço. Então ele repara coisas, assimila e entende padrões ali naquela questão. Então o que acontece? Cara, olha a complicação. Depois que a gente se casa e tal, e a gente começa a viver o nosso relacionamento, quando a gente está namorando, a gente está vivenciando coisas novas, né? A não ser que a gente já tenha vivido situações parecidas. E à medida que o nosso relacionamento vai tendo mais tempo, mais duração, aí começa a se perceber que tem algumas coisas que são repetitivas, né? Todo santo dia a gente faz isso, todos os dias da semana, todos os dias tal da semana a gente faz alguma tal coisa e o seu cérebro ele começa a decorar esses padrões. Toda vez que ela fala isso, eu falo isso. Toda vez que ele fala isso, eu sei que ele quer aquilo. E assim por diante. Então, tipo assim, o seu cérebro ele começa a decorar esses padrões. E o que vai acontecer aqui agora? O que vai acontecer é que, pelo fato de nós vivermos agora no automático, a gente muitas das vezes não se permite mais tomar decisões. As nossas decisões são totalmente deixadas por conta do nosso inconsciente. Então, muitas das vezes, tem coisas que a gente não precisaria viver, que a gente está vivendo, pelo fato da gente não ter tomado a decisão certa. Se você parar para pensar, mais de 90% de tudo aquilo que o seu corpo faz e de tudo aquilo que você faz, se eu vou falar que você é sua mente, é controlado pelo seu inconsciente.
Você está dormindo e o seu corpo ele está trabalhando, está tudo perfeito, né? O seu organismo está tudo funcionando, seu sistema respiratório, seu sistema digestivo, está tudo trabalhando, está tudo beleza. Você não precisa ficar dando controle para ninguém. Então olha que loucura que é o nosso corpo. Então por que eu falo que o correto é que a gente aprenda a controlar a nós mesmos? Porque isso exige intencionalidade. É como se você tivesse a opção de entrar nesse painel de controle e tirar do automático e colocar no manual. Entendeu? Ser intencional é você falar assim, ó, tudo bem, eu entendo que você tem um sistema automatizado, mas agora eu vou agir no manual. É eu vou somar as coisas, eu vou gastar mais tempo, eu vou gastar mais energia, mas eu, através disso, pretendo ter decisões mais assertivas. Entende? Eu preciso ter reações mais adequadas. Por exemplo, existem muitas reações que a gente tem, ou a maioria delas, que são instintivas. Praticamente, qualquer pessoa que você agir daquela forma vai reagir dessa forma. Tudo isso é estudado, tá? Psicologicamente. Tudo isso é estudado na neurociência. Então, inclusive, muitas dessas coisas a gente aplica no sistema de vendas. Né? Quem já trabalhou com venda sabe do que eu estou falando. Quem já fez curso de marketing, de venda, entende que existem formas da gente conseguir acessar esse sistema límbico da pessoa para conseguir vender para ela. Entendeu? Faz a gente gerar o desejo na pessoa. Às vezes é uma coisa que a pessoa nem precisa. Mas através desses mecanismos que a gente vai usando, ou seja, do conhecimento que a gente tem a respeito desses mecanismos do cérebro, a gente vai conseguir acessar essa pessoa e fazer ela comprar o produto. E ela ainda vai achar incrível, entendeu? Ela vai adorar. Então é uma questão de decisão. Então uma das coisas que a gente tem que entender, eu vou chegar nessa questão da gente trabalhar como que eu faço essa mudança do piloto automático para o manual. Então uma das coisas que a gente tem que entender é que se você não decide alguma coisa, alguém vai decidir para você. A gente vive de decisões todo santo dia. Todo santo dia a gente tem decisões. Só que tem coisas, tem momentos onde a gente se depara com uma situação que a gente não sabe o que fazer. E aí o que vai acontecer? Você prefere ficar na inércia. Você fala, cara, eu não vou fazer nada porque eu não sei o que fazer. E a gente pensa que com isso a gente está resolvendo a situação. E a verdade é aquela questão assim. Se você não decide por você, alguém vai decidir por você. É tipo quando você chega em algum lugar e a pessoa te oferece, ó, você quer o de laranja ou quer o de maracujá? Aí você fala assim, qualquer um. Aí o cara fala, então toma de maracujá. Então, tipo, você não tem nem o direito de reclamar, porque você é quem falou que não tinha uma escolha. Então, sempre que você não escolhe, alguém vai escolher para você. E aqui a gente volta mais uma vez na regressão, onde quando a gente não sabe como agir, quando a gente se encontra diante de uma situação que ao nosso ver é complexa ou que a gente não tem uma resolução pronta, a gente ainda não tem um padrãozinho cerebral com relação a isso, o que vai acontecer? A gente vai retroceder para os nossos mecanismos de defesa infantil. Então, quando a criança ela não sabe o que fazer, o que ela faz? Ela deixa que um adulto vai resolver para ela, alguém vai decidir por ela, entendeu? Então a gente volta, a gente regride nessa fase onde a gente permite que alguém resolva a questão para a gente. Só que como a gente é adulto agora, ninguém vai olhar pra gente como criança e falar assim, eu vou te dar a maior parte porque você não sabe escolher, ou eu vou escolher o melhor pra você. Não existe mais isso, agora a gente é adulto e todo mundo se vê como igual. Né? Então, a maioria das vezes a pessoa ela vai decidir o melhor pra ela e vai deixar o resto pra você. Né? Então, esse comportamento, muitas das vezes, de eu não decidir aquilo que eu quero, ou pelo menos, às vezes eu sei o que eu quero, mas eu prefiro falar que qualquer um tá bom, né? E isso é um comportamento infantil, tá? É uma maneira de... Isso já é uma primeira coisa que você precisa ser intencional a respeito disso. De entender que tem alguns padrões que estão repetindo na sua vida que são padrões que são infantis. Isso é falta de maturidade. Porque se você tivesse maturidade, você falaria, cara, eu gosto mais desse, né?
Por mais que às vezes você está tentando só ser educado, na verdade, isso que a gente acha que é ser educado, na verdade é uma forma da gente regredir aos nossos padrões infantis e não tomar uma decisão. Então, o simples fato da gente não escolher nada, que muitas das vezes a gente acha que resolveu a questão ou que passou um pano, né? Que abafou o caso, na verdade isso já é uma escolha. Porque conforme eu falei, a reação ela acontece quando você faz ou quando você deixa de fazer. A reação acontece quando você está presente ou quando você está ausente. O meu marido está discutindo comigo, então eu prefiro ficar quieta. A reação vai acontecer do mesmo jeito. Então toda ação, ou seja, toda decisão que a gente toma, isso vai gerar para nós uma consequência ou um resultado. Se eu tomo uma decisão e agindo da forma correta, ou seja, eu tiro lá o meu sistema límbico do automático e eu falo quem controla agora sou eu vou agir no manual. Quando eu tomo essa decisão partindo dos pressupostos racionais e não só emocionais, eu posso dizer que eu tomei uma decisão intencional. E o fato de eu ser intencional vai trazer uma possibilidade muito maior de eu ter um resultado. Quando eu falo resultado, eu estou falando a respeito de uma reação positiva. Vai trazer um resultado para mim com muito mais frequência do que se eu deixar o meu sistema límbico, ou seja, o meu corpo trabalhando no automático, eu tomando decisões inconscientes, sem parar para pensar a respeito daquelas decisões. Então, ou a gente vai ter o resultado, ou a gente vai ter uma consequência. É por isso que muitas das vezes o que as pessoas elas vivem hoje é uma consequência de coisas que elas fizeram errado, de coisas que elas falaram sem pensar. Sabe a questão do falar sem pensar? Sabe a questão do relacionamento ali onde as pessoas elas estão com um problema, tentando resolver esse problema e um fala uma besteira que não devia ter falado? Então, é nesses momentos que você percebe que você está agindo no piloto automático. Nossa, eu falei sem pensar. Ué, se você falou sem pensar é porque você não está sendo intencional no que você está falando. É porque você não está prestando atenção no que está acontecendo. Então, isso é uma coisa muito séria. Às vezes, uma das coisas que acontece muito já está tão calejado esse negócio dessas discussões no relacionamento que na hora que a esposa começa a falar, o marido só entende assim, blá, 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 blá. Por quê? Porque na mente dele, ele já pensa, lá vem. Aí o cérebro dele já recalca aquela informação que vai vir, independente do que seja, e ele só fala, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom e tá bom. Ele nem entendeu o que foi falado, porque ele estava agindo totalmente no piloto automático. Então ele perdeu uma oportunidade de fazer a diferença, porque o simples fato dele ser intencional naquele momento e falar, cara, eu vou prestar atenção no que ela está falando. E pra gente conseguir chegar num consenso aqui. E eu vou mudar essa história. Cara, aquilo ali podia ser a resolução de todos os problemas dele. O simples fato dele ser intencional. Então é por isso que eu falo que existe uma possibilidade de eu conseguir modificar a situação. Porque eu simplesmente olhando para mim, olhando para a minha maneira de resolver a questão, eu já percebo se eu estou sendo intencional ou se eu simplesmente estou repetindo tudo aquilo que eu sempre falo, sempre as mesmas besteiras, e aquilo que eu já carrego da minha infância, aquilo que meu pai e minha mãe me falou, e eu fico falando ditados populares, e coisas que já são gravadas, é um arquivo pré-estabelecido. Toda vez que você fala isso, eu falo aquilo. E a gente fica nessa roda que não sai do lugar. Então é necessário intencionalidade, é necessário que eu pare, que eu gaste tempo, que eu gaste energia para que eu consiga ver todas as possibilidades que isso aqui tem para a gente conseguir resolver. Tá? Só tem uma coisa que é mais desgostosa para um professor do que ele ir corrigir a prova do aluno e o aluno ter colocado a alternativa errada, ele ter assinalado a alternativa errada. É ele não ter assinalado a alternativa nenhuma. Então é isso que muitas das vezes as pessoas fazem. Elas acham que não assinalando a alternativa nenhuma, ou seja, elas não se colocando, não assumindo nenhuma posição diante da situação que elas estão vivendo, elas acham que elas estão na inércia, né? Ninguém está me vendo aqui.
Sendo que, na verdade, o simples fato de você estar na inércia significa que você escolheu isso. Essa já foi a sua decisão. Assim como o aluno, não é porque ele não respondeu nada na questão que a professora vai anular aquela questão e a nota vai continuar a partir dali. Não, aquela questão está errada do mesmo jeito. Aquela questão não vai ser anulada. Então, quando você se anula diante de um problema que você está vivendo, aquele problema não vai ser anulado. Quem está sendo anulado é você quem está tomando essa decisão de se anular diante da situação que você está vivendo. Entende? Então, como que a gente vai resolver essa questão de atitudes? Conforme eu falei, isso é treinável. Conforme eu falei, quando você vai estudar marketing, quando você vai estudar vendas, você aprende a desenvolver propagandas que atinjam o sistema límbico da pessoa, para induzir ela a fazer o quê? Comprar. A ideia desse treinamento de marketing é fazer as pessoas comprarem. Agora, e se for uma questão de relacionamento? O que eu preciso treinar? Primeiro, eu preciso treinar para que as minhas decisões elas saiam do automático e comecem a ser intencionais. Eu preciso vivenciar os meus dias, cada decisão que eu tomo, de uma forma intencional. Porque nós temos um direito de agir no nosso piloto automático, como o software veio, de uma forma meio que animalesca. Porque se você parar para pensar, nós somos totalmente egoístas. Você já viu uma criança, quando ela é bem pequena, e ela está aprendendo a falar, as primeiras coisas que ela fala é meu e dá. Por quê? Porque nós somos extremamente egoístas. Isso é uma coisa natural nossa. Então, do meu ser humano, o que me faz ser um ser humano é o fato de eu ter que lutar contra esse meu egoísmo que tem dentro de mim. É o fato de eu entender que eu preciso valorizar outras pessoas. Entende? Eu preciso valorizar, eu preciso ter algumas prioridades e o meu relacionamento tem que ser uma delas, dessas prioridades. Entende? Então o que vai acontecer? A partir desse novo pressuposto agora, a partir dessa nova mentalidade que a gente está tendo aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso perceber a maneira como eu estou agindo. Toda vez que alguém fala assim, como que eu mudo meu marido? Cara, eu já falo, mano do céu. Como você é? Eu falei há alguns dias a respeito do... Alguns dias não, foi na última live, eu falei a respeito do falso self. Se você não assistiu, depois você assiste lá. Mas só uma explicação rapidinha aqui. O falso self é aquilo que você vê de você. É como você imagina que você é. Só que a maioria das vezes não. Sempre você não é isso que você acha. Essa é a maneira que você se enxerga, é a maneira que você se entende. Mas as pessoas que estão te vendo de fora, elas te enxergam de uma forma totalmente diferente. E não é só uma questão de rosto, não é só uma questão corporal. É uma questão de tudo. A sua maneira de agir, os seus trejeitos, a maneira como você reage a determinadas situações são coisas que você não consegue ver, mas as pessoas que estão de fora te veem. Entende? É por isso que eu falo, quando a pessoa fala assim, eu quero mudar tal pessoa, a questão é como que você é? Quem que você é? Quem que você está sendo nessa relação? Porque a culpa sempre é do outro. Se você for parar para pensar, toda vez que você vai atender alguém que está tendo um problema de relacionamento, a culpa sempre é do outro. E qual que é a minha parcela de responsabilidade em cima disso? Porque se existe um dependente, existe um codependente. Se existe uma vítima, é porque existe o acusador. Entende? Então todo relacionamento ele compreende uma complementariedade. Se existe um traidor, existe um traído, né? Existe o herói e existe o mocinho que precisa ser salvo. Então essas são as dinâmicas que se estabelecem num relacionamento que era para ser ombro a ombro. E por que não é ombro a ombro? Porque falta de maturidade. Para que você consiga sair dessa dinâmica que muitas das vezes você está vivendo, de traidor e traído, de vítima e acusador, e toda essa questão, é necessário que haja maturidade para que você consiga sair. Porque a partir do momento em que a vítima deixa de ser vítima, ele não se enxerga mais como vítima, aquele que é o acusador ele vai parar de acusar, aquele que é o opressor vai parar de oprimir. Porque ele já não enxerga mais no outro
a complementariedade do papel que ele fazia. Você entende? Então tudo aquilo que as pessoas vivem no relacionamento depende de como elas estão nesse relacionamento. Como eu estou me saindo no meu relacionamento? Essa é uma pergunta que você não consegue responder. Só consegue responder, só consegue dar testemunho de você aquele que vive com você. Eu não posso olhar para mim e falar, nossa, eu sou um cara muito bom, nossa, eu sou incrível, as pessoas me amam. Eu não posso falar isso. Porque por mais que isso esteja na minha cabeça, isso só está na minha cabeça, é uma fantasia minha. Quem vai determinar se isso realmente existe, se é verdade, são as pessoas que estão à minha volta. Entende? Então, por isso que é necessário quando alguém vem falar, ele é assim, ela é assim. Cara, quem é você nessa relação? O que você está fazendo nessa relação? Ele não me ama, ele nunca fala que me ama. E você? Quem que é você? O que você tem falado nessa relação? O que você tem feito nessa relação? Entende? Olha como que funciona essa questão de ser reacionário. Aí você fala para a pessoa assim, ela reclama, ele nunca fala que me ama. E você? Eu também falo que não, porque se ele não fala, eu vou falar. Você viu como que é ser reacionário? Eu dependo da ação do outro para eu reagir. Só que qual que é a questão? A questão é você deixar de ser reacionário. Porque governa quem antecipa. Decora essa palavra. Governa quem antecipa. Se eu estou falando com você, é porque você é uma pessoa sábia. É sinal de que você é uma pessoa que tem procurado se desenvolver. É sinal de que você é uma pessoa que está procurando melhorias. Então isso, cara, já é um ponto super positivo para você. Né? Então nessa questão de governar, o que vai acontecer? A pessoa que age faz o outro reagir. Entende? Então você tem que ser a pessoa da ação, você tem que ser a pessoa da atitude, você tem que ser a pessoa da decisão. Porque a partir do momento em que você toma a decisão, a partir do momento em que você age, a partir do momento em que você lança aquela ação no ar, a pessoa vai ter que reagir de alguma forma. Entende? Isso, cara, isso é uma coisa muito normal, é que a gente não percebe. Mas nessas dinâmicas de relacionamento que eu falei, muitas das vezes a pessoa ela induz o outro a fazer outras coisas, só que de uma forma totalmente inconsciente. Nem ela percebe que ela faz isso. Entendeu? Ela faz com que o outro estabeleça algum comportamento diretamente sem que ela perceba que ela está fazendo isso. É totalmente inconsciente. Só que é o que eu falo, a partir do momento em que você se torna intencional, o seu inconsciente não é ruim, cara. O seu inconsciente ele trabalha a seu favor. Só que a questão é que ele adota padrões. Entendeu? Ele tenta estabelecer o que é melhor para você. Na questão automática de ser dele. Através de tudo aquilo que você já vivenciou. Só que a questão é, para que eu possa vivenciar coisas novas, para que eu possa sair da situação que eu estou agora, porque essa é a intenção, tipo, se eu quero ser intencional, é porque eu não quero continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo. Se eu quero ser intencional, é porque eu não quero que o meu relacionamento continue na situação que está. Então o que eu vou precisar fazer? Colocar o pezinho para fora. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar sair fora da caixa. Eu vou precisar fazer coisas que a maioria das pessoas não fazem. Entende? Por que a maioria das pessoas vivem os mesmos problemas? Porque todo mundo faz a mesma coisa. Vive no piloto automático utilizando o software que já veio de fábrica. O software não é ruim, é que ele não foi feito para ser usado totalmente automático. Existem as questões do nosso corpo, do nosso organismo, que tem que ser automática, mas a questão mental, a gente que devia pensar. A gente é que devia tomar as nossas decisões e não deixar por conta. Entende? Então, o que vai acontecer agora a partir do momento em que você não é mais reacionário? O que vai acontecer é que agora você vai pensar. Você vai falar, cara, eu vou agir dessa forma, porque eu vou trazer benefícios para o nosso relacionamento. Eu vou agir com ele de uma forma diferente do que a gente está fazendo até então, porque eu simplesmente estou reagindo àquilo que ele faz contra mim. Mas a partir do momento em que eu começar
a agir de forma contrária, ele vai entrar em parafuso. Porque ele é reacionário. Ele está esperando que você faça alguma coisa ruim contra ele e de repente você faz coisas boas. E ele, como reacionário, o cérebro dele começa a entrar em parafuso. E o que isso vai fazer? Isso é um boot que está acontecendo na mente dele. Automaticamente o cérebro dele vai ter que recalcular o sistema, vai ter que repensar, porque não dá para usar o automático agora, porque o cérebro dele não tem um padrão estabelecido para isso. Entende? Você vai fazer coisas diferentes, você vai ativar de forma diferente. Quando eu falo ativar, eu estou falando a respeito de execução de atitudes. Ativar coisas diferentes. Você vai agir com essa pessoa com intenções diferentes. Porque é a mesma questão que eu falei na live passada. São pessoas que se gostam, são pessoas que têm uma história e que essa história não pode ser jogada fora, mas que não conseguem permanecer, não conseguem ficar juntos, não conseguem viver aquilo que tem para viver. Por quê? Porque simplesmente deixa a vida levar. Cara, não deixa a vida te levar. Ou você joga ela nas suas costas e vai, ou então você vai precipício abaixo. Sabe, você vai ladeira abaixo, não tem para onde correr. Se você não viver uma vida intencional, se você não resolver as questões, se você não for intencional naquilo que você faz, por que você está fazendo isso? Por que você faz aquilo que você faz? Sabe? São coisas simples. Por que você trabalha? Eu trabalho para pagar conta. Cara, isso é ser intencional? Por que você casou? Ah, porque a gente se gostava e a gente se casou. Isso é ser intencional? Entende? Essa que é a questão, é você entender o porquê das coisas. Eu preciso agir de uma forma que a pessoa vai reagir a favor daquilo que eu estou fazendo. Eu não estou falando de manipulação, eu estou falando de resolução. Então, a partir do momento em que eu começo a controlar o meu sistema, a partir do momento em que eu começo a ser intencional comigo mesmo, cara, eu vou falar umas coisas aqui que você não vai gostar agora. As primeiras atitudes que você pode tomar para começar a ser intencional é sair da porcaria da televisão. Para de perder tempo com coisas na internet que não são produtivas, coisas que não te ensinam nada. Para de gastar seu tempo. Quando você perde seu tempo, quando você gasta seu tempo com uma coisa que não te acrescenta em nada, você está jogando sua vida fora. Começa a acordar mais cedo para fazer coisas que te fazem bem. Para de comer besteira, porque todo mundo come. Para de beber desentupidor de privada, porque todo mundo bebe. Começa a ser intencional. Começa a pensar que o que você faz hoje determina quem você vai ser amanhã. Entende? Quando você começa a fazer as suas próprias escolhas e não agir por instinto, você começa a ser intencional. Você começa a entender que existe uma possibilidade de você viver no manual e as assertivas são muito mais possíveis do que quando você está vivendo no piloto automático. Então, se eu não consigo resolver a minha situação, que dirá do outro? Então, tira um pouco o foco da outra pessoa, do companheiro, do parceiro, do cônjuge e começa a colocar um pouco do foco em você. E pensa no que você pode estar melhorando. O que você precisa mudar na sua vida. Ah, mas eu não tenho tempo. Mas quanto tempo que você gasta na internet? Com coisas desnecessárias? Quanto tempo você gasta assistindo séries e novelas e filmes, ou seja lá o que você faz na televisão? Se possível for, tira a televisão da sala, cara, se esse é o problema. Tira o sofá da sala, se esse é o problema. Ah, mas toda a sala tem que ter um sofá. Quem falou? Porque todo mundo tem, eu preciso fazer. Seja intencional. Não faça o que todo mundo faz. Se preocupe com aquilo que é importante para você, não para aquilo que os outros acham ou deixam de achar. Você consegue me entender? A nossa intencionalidade ela começa a partir daí. A partir do momento em que eu começo a ser intencional, eu deixo de ser reacionário. A partir do momento em que eu deixo de ser reacionário, as circunstâncias não me controlam mais.
A partir do momento em que eu deixo de ser reacionário, na hora que eu percebo que o meu relacionamento ele está indo por um caminho estranho, por eu não ser mais reacionário, porque se eu fosse reacionário, eu corresponderia à complicação que eu estaria vivendo. Por exemplo, se o meu casamento ele está ficando ruim, o meu marido ele está começando a me tratar de uma forma mais ríspida, o nosso respeito está acabando um pelo outro, então o que está acontecendo? Se eu for reacionário, eu vou revidar da mesma moeda. E pior do que isso, no meu instinto de ser humano, quando me batem, eu quero bater 2 vezes mais forte. Esse é o meu instinto. Se eu for agir no automático, é assim que eu vou viver. É assim que vai ser a minha vida. Entende? Só que se eu for intencional nesse momento, eu vou falar, opa, alguma coisa está acontecendo. Porque tá havendo uma ruptura, tá havendo um desrespeito, tá havendo aqui uma rigidez, uma frigidez no nosso relacionamento, então tem alguma coisa acontecendo. Se eu sou intencional, eu consigo pegar as coisas na hora. Eu percebo que alguma coisa mudou, alguma coisa está diferente. O que que é? Eu vou atrás de saber o que que é. É eu que estou fazendo? Deixa eu fazer uma autoanálise para ver o que eu tenho feito nos últimos dias, o que mudou nos últimos dias. Depois de quanto tempo que as coisas começaram a ficar assim? Enquanto estava bom, o que a gente fazia? E depois ficou ruim, como que a gente está agindo agora? Porque eu tenho que perceber aqui no meio desse negócio todo o que mudou. Alguma coisa aconteceu. Entendeu? Então eu preciso ser intencional para mim conseguir entender isso, porque senão, cara, só vai virando uma bola de neve e ele bate, eu revido, e ele bate, eu revido e vai virando uma bola de neve onde chega um ponto que dificilmente vai ter emenda. Sabe, chega uma hora que o vaso está tão quebrado que os cacos são muito pequenos para você remendar. Então antes que chegue nesse ponto, é necessário que você comece a tomar uma atitude. E essa atitude começa a partir de você mesmo. É aquela questão, sabe, do pessoal que quer conquistar o mundo, mas não arruma a cama? Cara, se você quer começar a fazer alguma coisa, se você quer que aconteça uma transformação externa, que essa mudança ela comece internamente. Que ela venha de você, que ela provenha de você. Por que tem que vir de mim? Ele não podia estar fazendo isso também? Porque você está se sentindo incomodada. A partir do momento em que eu me sinto incomodado com alguma coisa, a partir do momento em que eu tenho visão de alguma coisa que o meu parceiro não está vendo, então quem tem que fazer sou eu. Não adianta eu ir lá e falar para ele, ó, aconteceu isso, cara. Se ele não está no mesmo espírito que você, ele não vai entender o que você está falando. Ele vai tentar ser reativo e falar, você acha que sabe de tudo? Né? E você está agora querendo me ensinar? É assim, não é? Mas é assim que acontece. Se eu estou tendo visão, então é eu quem tenho que executar. Se eu estou tendo entendimento, então eu preciso aprender. Eu preciso desenvolver isso que eu estou tendo entendimento em fazer. Tá? Então é uma questão simples de falar. Mas é uma questão do dia a dia. É uma questão que, conforme eu falei, é treinável. E tem dia que a gente faz, tem dia que a gente erra, no outro dia a gente faz 2 vezes e erra no terceiro dia e a gente vai vivendo dessa forma, tá? Mas é possível ser intencional, é possível você sair de trás da manada, é possível você viver uma vida onde o seu relacionamento ele seja intencional. Porque a partir do momento em que existe uma mudança boa, porque o fato de você ser intencional, é claro que a mudança vai ser boa. O seu parceiro ele também vai perceber isso. E chega um momento, depois que esse negócio começa a vigorar no relacionamento de vocês, que o próprio relacionamento de vocês vai se tornar intencional. Porque a pessoa ela vai comprar esse negócio que você está vivendo. Fala, nossa, está fazendo tão bem para ele que eu quero viver desse jeito também. Então, saia do piloto automático. Seja intencional. Pare de viver das reações dos outros. Viver das reações dos outros é como aceitar esmola, tá? É como você viver do resto. Então, a partir de agora, você é ativo. Você já não é mais reativo, você é ativo. É você quem tem as atitudes, é você quem tem a decisão. E saiba que não tem problema de errar. Antes você errar tentando acertar do que você ser covarde a ponto de não optar em nada. Quem nunca erra, nunca acerta. Beleza, gente? Então, Deus abençoe e até a próxima.